Por décadas, a cultura pop e aquela imagem clássica da terapia nos convenceram de que o maior segredo da mente humana funciona tipo como uma arqueologia dramática, sabe? Aquela ideia de escavar um porão escuro. Exato. Escavar um porão úmido para encontrar um monstro escondido lá no fundo. Os desejos proibidos, os instintos sombrios, e se acreditava que a cura estava inteiramente no ato de focar no que estava trancado. E essa fascinação pelo abismo, né? Pelo inconsciente bruto, isso dominou completamente os primeiros dias da investigação analítica. O conteúdo chocante, as pulsões do id, tudo isso era visto como o prêmio final. O pote de ouro. Com certeza. Se acreditava que simplesmente expor isso já resolveria todos os problemas da psique. Mas e se a verdadeira genialidade não for o monstro? E sim o sistema de segurança perfeito que mantém a porta trancada? Essa é a grande virada. Na nossa investigação de hoje, a gente vai mergulhar no clássico de Anna Freud, especificamente o capítulo 2 da parte 1 de O Ego e os Mecanismos de Defesa. A nossa missão é descobrir que a maior revelação sobre o comportamento humano não está só no que a mente esconde, mas em como e por que ela decide esconder. É uma mudança de paradigma brilhante logo de início. Porque, assim, ela aponta que os primeiros analistas viam o ego, que é a nossa parte consciente, o nosso senso racional de identidade, puramente como um obstáculo. Tipo um estraga-prazeres na terapia, né? Exatamente. Um bloqueio que impediu o acesso a esse ouro do inconsciente. Mas a virada de chave do texto é o argumento de que o ego é, na realidade, a nossa única verdadeira sede de observação. Sede de observação, tá. É que nós nunca conseguimos olhar para o inconsciente diretamente. A gente só percebe a existência dele quando ele tenta invadir o território consciente e o ego reage para se defender. Eu fico fascinada com isso. Vamos destrinchar essa parte. Porque essa mudança de foco de ignorar o sistema de defesa para, na verdade, estudar o sistema de defesa altera a espinha dorsal de toda a técnica clínica. Altera completamente. E para entender como isso funciona hoje, a gente precisa voltar no tempo. Olhar para os métodos quase de força bruta que os primeiros profissionais usavam. A famosa era da hipnose. Como eles tentavam, digamos, hackear a mente antes de perceberem a importância da consciência. Bom, a técnica hipnótica lidava com as defesas do paciente, simplesmente eliminando elas da equação. Arrancando tudo. Isso. O médico induzia um estado de transe profundo para contornar a consciência. Com a vigilância do ego apagada, o profissional tentava injetar uma sugestão curativa ou extrair uma lembrança traumática direto do inconsciente. Nossa, e dava certo. De uma perspectiva puramente sintomática, os resultados iniciais pareciam milagrosos. Uma fobia severa ou uma paralisia muitas vezes sumiam do dia para a noite. Parece a solução dos sonhos. É como ter um computador infectado e, em vez de investigar o problema, a pessoa vai lá e força o desligamento do antivírus. Bem isso. Aí entra nas pastas ocultas do sistema, deleta o arquivo corrompido e a máquina volta a rodar lisa. Sem dor, sem resistência nenhuma. A analogia é perfeita. Mas o colapso desse método acontece exatamente no momento em que a mente reinicia. Quando o antivírus volta a rodar... Exato. O ego do paciente não participou de forma alguma daquele processo terapêutico. Ele só tolerou a invasão enquanto estava anestesiado pela hipnose. Entendi. Quando a sessão terminava e a consciência plena retornava, as antigas forças de defesa voltavam a operar. O ego não reconhecia aquele novo estado mental. Ele via a sugestão do médico como uma ameaça brutal. E aí ele contra-atacava. Caramba, quer dizer que as resistências voltavam piores. Se reerguiam rapidamente. O tratamento falhava a longo prazo porque a estrutura psíquica de fato não tinha amadurecido nem mudado. Ela só tinha sido calada à força. E se a força bruta de desligar o antivírus resulta num contra-ataque do sistema, a evolução óbvia é tentar convencer o próprio usuário a pausar a proteção de forma voluntária, né? E é exatamente nesse cenário que nasce a associação livre. Aquela imagem clássica do divã. Perfeito. O paciente deita confortavelmente e recebe uma única regra. A regra fundamental. Fale absolutamente tudo que cruzar a sua cabeça.
sem censura, sem lógica, sem filtro moral. É um convite para o ego desligar as críticas e deixar o id falar. Só que a descoberta monumental dessa técnica é que o ser humano é estruturalmente incapaz de seguir essa regra. Sério? Ninguém consegue? É impossível fazer uma associação genuinamente livre por muito tempo. O ego evoluiu e ele gasta uma quantidade colossal de energia justamente para proteger o indivíduo da angústia desses instintos reprimidos. Então ele entra em pânico. Assim que uma pulsão proibida encontra uma brecha e começa a subir para a consciência, o alarme interno dispara. O ego detecta o perigo, entra em estado de urgência e intervém no fluxo de ideias do paciente. E o texto descreve isso como o surgimento das resistências. O paciente quebra a regra. A mente dá um branco, ou a pessoa inverte o sentido de uma frase, omite um detalhe, ou até muda subitamente de assunto. Ele começa a falar do tempo, de repente. Exato. E o pulo do gato, para quem está ouvindo a gente agora, é que é aqui que a mágica da nova psicanálise acontece. O terapeuta não briga com o paciente, não acusa ele de quebrar a regra. A transgressão vira a estrela do show. O analista para de caçar um monstro no porão e foca na porta que acabou de ser fechada. Muito bom, focar na porta. Porque esse momento da interrupção é valioso. É o ego operando as defesas em tempo real ali, ao vivo. A atenção sai do que a pessoa ia dizer para como ela se defendeu do que ia dizer. Ela usou a negação, foi projeção. Um isolamento afetivo, sabe? É um trabalho investigativo intrincado. Porque essas defesas operam de forma muito silenciosa e invisível. A percepção do analista depende de notar os buracos deixados no discurso. Mas, assim, entender que a terapia é essa negociação constante com as defesas alheias faz qualquer um se perguntar se não tem um atalho, né? Lutar contra o ego todo dia parece exaustivo demais. E o texto não foge dessa questão. Ele explora formas alternativas, atalhos naturais por onde o inconsciente consegue vazar com menos esforço. Os sonhos. Os sonhos. A arquitetura do sono oferece condições biológicas perfeitas para essa investigação. Por causa da paralisia? Exatamente. Quando a gente adormece, o sistema motor fica paralisado. Como não temos a capacidade física de agir sobre os nossos impulsos enquanto dormimos, a censura interna avalia que o perigo é muito menor. Ah, então a vigilância relaxa. Relaxa de maneira significativa. Impulsos profundos conseguem subir à superfície, mas ainda esbarram numa fronteira de censura diminuída, o que obriga eles a passar por distorções. Então um desejo agressivo pode aparecer camuflado sobre uma imagem absurda, tipo isso? Isso. Ou a figura de uma pessoa autoritária pode ser substituída por um animal feroz no sonho. O trabalho, então, é desfazer essa distorção, traduzir a imagem de trás para frente. E dentro desse universo, o livro traz um conceito que eu acho incrivelmente sedutor: os símbolos oníricos. Os famosos símbolos. Eles são descritos quase como fórmulas matemáticas universais, né? Relações fixas entre desejos primitivos e objetos específicos que aparecem nos sonhos, válidos para qualquer cultura. Eles funcionam como um código-fonte compartilhado da humanidade. Ter o domínio desse glossário permite ao analista traduzir instantaneamente um elemento obscuro. A gente tem um gabarito universal, um dicionário que liga direto a imagem A ao trauma B. Qual é a utilidade de todo o resto? Por que não ignorar aquele desgaste todo das resistências e só usar os símbolos? Porque o perigo de recorrer exclusivamente a esse gabarito é terminar com um mapa que aponta o tesouro, mas não descreve o território. Como assim? Anna Freud argumenta com maestria que a tradução de símbolos revela só o conteúdo interno bruto, mas ela é completamente cega para o desenvolvimento estrutural daquele indivíduo. Ah, claro. Falta o contexto. É como ter o produto final de uma receita sem saber quais ingredientes foram misturados. Ignorar o caminho que a resistência impõe é ignorar a história de como a personalidade daquela pessoa foi forjada. Nossa, atalhos nos dão carregamento, mas não nos explicam o veículo. Fascinante. Exatamente. As defesas que atrasam a tradução são as mesmas que caracterizam quem o paciente é no mundo real. E ainda na categoria de vazamentos da mente, tem as parapraxias, os atos falhos, os lapsos de linguagem.
Todo mundo consegue visualizar isso. Ah, os lapsos são clássicos. Imagina alguém num jantar formal com a família do parceiro. A pessoa quer dizer, eu tô muito feliz de estar aqui. E num piscar de olhos a frase sai como, eu tô muito infeliz de estar aqui. A verdade subterrânea atropela a etiqueta. Antes que a consciência consiga frear a língua. É a comprovação empírica perfeita da psicanálise no cotidiano. A censura dá um microcochilo e a pulsão aproveita a brecha. Mas isso tem valor clínico real. Tem. Mas do ponto de vista técnico delineado no texto, esses lapsos são vitórias casuais. Confirmam as forças inconscientes, claro. Mas desconstruir uma neurose profunda exige muito mais do que colecionar tropeços da língua. Exige observar a engrenagem operando metodicamente sob tensão ao longo do tempo. E essa tensão contínua nos leva direto para a área mais vulcânica da terapia. Até agora a gente falou de acessar a mente dissecando histórias, sonhos, palavras perdidas. Mas e quando o conflito acontece ao vivo? A transferência. Exato. O paciente deixa de contar histórias sobre o sofrimento e começa a viver o conflito no presente, usando o próprio terapeuta como alvo. O fenômeno da transferência. A transferência transforma o consultório num laboratório vivo. A compulsão à repetição faz com que traumas forjados lá na infância sejam transportados inteiros para o presente e projetados no analista. O paciente não está reagindo ao profissional ali na frente dele. Não, está reagindo ao fantasma de figuras do passado. E o grau de complexidade disso é dividido em categorias. O estágio mais elementar é a transferência de impulsos libidinais, puros. Que é quando o id aparece com tudo, né? De uma sessão para outra, o paciente sente uma agressividade irracional ou um afeto superpassional pelo terapeuta. E o grande trunfo aqui é que a situação soa bizarra para o próprio paciente. Ele pensa, é absurdo eu ter tanto ódio de uma pessoa que eu só vejo por 50 minutos na semana. E a colaboração surge exatamente dessa estranheza. O impulso bate no ego do adulto como um corpo estranho. Ele percebe o absurdo e une forças com o analista para investigar. É uma janela cooperativa maravilhosa. Mas eu quero desempacotar o próximo nível, porque é aqui que as coisas ficam densas. A transferência de defesa. Aqui, a mente mostra um nível máximo de sofisticação. Porque a pessoa não vai projetar a emoção reprimida, ela vai projetar a armadura que ela criou na infância. Vamos pensar num cenário prático. Se uma pessoa cresceu numa casa onde o afeto sempre vinha com críticas cruéis, o sistema de segurança dela pode ter criado uma postura super submissa para evitar conflito. Perfeito. E quando essa pessoa chega na análise, que é um ambiente de exposição, ela não mostra o medo da rejeição. Ela reproduz essa complacência tática. Ela concorda com tudo que o terapeuta diz, foge do confronto. Exato. O analista não está lidando com a raiz da dor. Ele está de frente para as muralhas que o ego construiu. E o conceito central para entender a dificuldade disso é que essa defesa é vivida de forma egocintônica. Egocintônica, deixa eu ver se eu entendi. Aquilo que está em harmonia com a percepção do próprio eu. O paciente que atua de forma sempre submissa ou aquele super sarcástico não sente esse comportamento como um sintoma que precisa ser curado. Para ele, isso é a personalidade dele. O jeito de ser. Ele racionaliza a situação inteira e acredita piamente que o analista disse algo que justificou aquela atitude na sessão. E aí a armadilha está armada para o terapeuta. Com certeza. Não se pode jamais acusar esse paciente de falsidade, de manipulação consciente. A distorção da defesa egocintônica é tão perfeita que dentro da realidade dele, o paciente está sendo absurdamente sincero. Então, a verdadeira análise de caráter exige uma paciência arqueológica. Muita paciência. Mostrar vagarosamente que as atitudes que ele encara como a identidade essencial dele são, na verdade, cicatrizes enrijecidas de batalhas antigas. E a falta de habilidade para manejar isso pode empurrar a situação para o que a teoria chama de acting out, o representar. E o agir fora. É o ponto em que o experimento transborda do laboratório para as ruas. A energia da transferência rompe as paredes da terapia e a pessoa passa a atuar os conflitos no dia a dia, tomando decisões bruscas no trabalho, terminando relacionamentos do nada. A marca registrada do acting out é o colapso da autoobservação. O ego abandona o posto de quem reflete e passa a ser um instrumento cego guiado pela urgência de repetir o trauma.
Clinicamente, é um obstáculo severo porque congela o progresso da cura. Isso estabelece que a cadeira do terapeuta não serve só para escutar, mas para equilibrar a temperatura do processo o tempo todo, para não virar uma defesa intransponível e nem explodir numa atuação destrutiva. O que nos leva à tese monumental de Anna Freud. Qual é o objetivo de toda essa investigação? A busca incessante por um equilíbrio. Um ponto de equidistância. A mensagem definitiva é que o propósito nunca foi canonizar o inconsciente e declarar guerra ao sistema de defesas. A excelência técnica é adquirir conhecimento sobre o id, o ego e o superego igualmente. Manter uma distância igualitária, sem assumir o lado de ninguém. Porque os exemplos do texto mostram o perigo da unilateralidade. Se o terapeuta foca só na tradução do id, ele mapeia medos profundos, mas fica sem contexto de vida. Termina com um perfil plano, sem ideia de como a pessoa usa os medos para transitar na sociedade. E de maneira oposta, se a obsessão for só brigar com as resistências do ego, o processo vira uma análise árida. Entende a armadura, mas a angústia que gerou a proteção continua lá, intocada. O que coloca o profissional num dos papéis mais paradoxais possíveis. Ele habita duas realidades na mente de quem está ali no divã. Para o id, que passou anos querendo ser escutado, o analista é o grande herói, um libertador. Mas para as instâncias de segurança, para o ego e para o superego, o analista é a ameaça máxima, o vilão supremo. Administrar essa hostilidade velada e esse papel simultâneo é a prova de fogo. Uma análise não se resolve com vitórias esmagadoras de uma parte sobre a outra, mas com um tratado de paz interno. Que jornada, hein? Revisando esse trajeto incrível, partimos lá da hipnose que tentava desmaiar a mente. Avançamos para a associação livre e os sonhos, descobrindo que o segredo de um crime muitas vezes não está na prova evidente, mas na tentativa atabalhoada de esconder as pistas. E chegamos na transferência, onde o maior obstáculo para descobrir quem somos é a estrutura que construímos para nos defender. O ganho prático ao fechar a obra de Anna Freud é olhar com profundo respeito para as nossas próprias resistências. A mente é uma fortaleza projetada com um cálculo impecável pelo ego. Compreender cada muralha é a chave para a liberdade emocional. O que joga no nosso colo um questionamento inevitável, né? A gente constata que aquilo a que damos o nome de teimosia ou limitação costuma ser só a consciência operando num protocolo de segurança antigo. O desafio para quem está ouvindo a gente agora é radical. Até que ponto aquilo que nós defendemos com unhas e dentes como nossa essência não é apenas um escudo desgastado de uma guerra que já terminou lá na nossa infância? As portas mais difíceis de abrir raramente são as do porão. Muitas vezes são aquelas da nossa própria sala de controle. E nós é que somos os guardas segurando as chaves.